Gente, então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar sobre qual a importância do conhecimento acerca dos bioestimuladores de colágeno na prática de vocês dentro da harmonização facial. Então vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional, sobre quem sou eu, para quem não me conhece. Eu sei que aqui existem vários alunos que já são meus alunos, que estavam ansiosos para participar desse momento, tá? Mas eu vou começar a falar um pouco sobre essa aula. Essa aula que estará tratando sobre o processo de desconstrução e o domínio que você precisa ter acerca do conhecimento sobre os bioestimuladores de colágeno. O que são os bioestimuladores de colágeno e como vocês podem utilizar esses bioestimuladores na prática clínica de vocês para realizar tratamentos eficazes, tratamentos potenciais e maximizados para o seu paciente. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, meu nome é Geisiane Xavier. Para quem não me conhece ou para quem é meu seguidor lá no Instagram há pouco tempo, tá? Eu sou professora na área de harmonização facial e na área da estética há alguns anos, tá? E desenvolvi durante essa minha trajetória vários métodos e vários conhecimentos teóricos e práticos para trazer para os meus alunos um tratamento diferencial, um tratamento especializado em relação a técnicas que realmente sejam eficazes para o trabalho dentro da harmonização facial. Então, durante essa minha trajetória profissional, eu galguei aí alguns caminhos na docência, tanto em cursos de graduação, quanto na coordenação e na docência de cursos de pós-graduação. Nesse meio termo, eu já formei e ensinei a mais de 1.300 alunos, tanto aqui na cidade de Caruaru, quanto em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. Então, em todos os estados aí do Nordeste, eu já tive alunos que estiveram comigo em treinamentos práticos, em treinamentos online que eu já realizei. E vocês estão aí entrando, para quem ainda não conhecia o meu trabalho, entrando aí para o meu time de alunos e o meu time de sucesso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu vim falar com vocês hoje. Hoje eu vou contar para vocês como eu utilizei os bioestimuladores de colágeno, os bioestimuladores faciais para alavancar a minha carreira dentro da área da estética. E aí, como uma técnica tão especializada, mas uma técnica nova, a gente começa a entender que os bioestimuladores de colágeno, eles começaram a ser utilizados há pouco tempo. Dentro da minha trajetória dentro da estética, há muito tempo nós ouvimos muito falar sobre os produtos biomateriais na área da toxina botulínica e do ácido hialurônico, mas os bioestimuladores de colágeno começaram a ser trabalhados e a ser falados há pouco tempo. E eu vou falar um pouco sobre essa trajetória de formação e essa trajetória de ensino sobre os bioestimuladores de colágeno nessa aula. Mas eu quero dizer que você pode começar a utilizar os bioestimuladores de colágeno do zero. E aí com conhecimentos básicos, com conhecimentos que possam te dar suporte para que você possa realizar técnicas no consultório de forma efetiva e com certeza trazendo resultados muito melhores. Então hoje eu irei desconstruir e te ajudar a dominar os bioestimuladores de colágeno nas aplicações em regiões faciais, tá? Sabendo que também os bioestimuladores faciais e os bioestimuladores de colágeno em si, eles podem ser utilizados em algumas áreas do corpo. Porém, hoje o nosso foco são os bioestimuladores faciais. E aí eu sei que parece um pouco clichê quando a gente fala assim, eu vou usar os bioestimuladores de colágeno começando do zero, como é que eu vou conseguir fazer isso? O intuito dessa aula é realmente trazer um aporte para que você consiga começar do zero na sua utilização de bioestimuladores de colágeno no consultório. O intuito é realmente trazer para você um entendimento sobre as técnicas e sobre um embasamento que nós já temos começado em nossas lives lá no Instagram e também nos conteúdos que estão sendo ministrados para vocês semanalmente aqui no YouTube e também no nosso canal do Telegram. Mas como vocês vão fazer isso do zero? Será que é possível vocês começarem a trabalhar com os bioestimuladores de colágeno de forma do zero mesmo? Eu não sei nada sobre os bioestimuladores e eu quero começar a trabalhar com essas técnicas trazendo um diferencial. Como é que vocês vão dominar isso nos procedimentos de vocês? É exatamente isso que eu vou mostrar dentro dessa aula. Mas aí eu também quero te dizer que eu também já estive aí onde vocês estão. Eu também já fui aluna, ainda sou aluna de vários tipos de cursos que realizo ainda hoje,
mas durante alguns anos eu tomei uma decisão que acabou tomando conta da minha vida e que mudou toda a minha trajetória profissional e que levou a minha carreira para um outro nível. Eu decidi simplesmente me especializar, investir na minha carreira. E esse investimento foi muito alto, um investimento não só financeiro, mas de tempo, de tudo que vocês podem imaginar. E os bioestimuladores de colágeno, eles apareceram durante esses cursos de especialização que eu realizei, onde eu consegui, através de treinamentos que realizei tanto aqui no Brasil quanto na Europa, um entendimento sobre a utilização efetiva desses bioestimuladores como um método eficaz para o processo de rejuvenescimento cutâneo. E aí eu trago para vocês uma foto minha na Espanha, em uma viagem que fiz no ano passado, em um curso que realizei na Europa, e eu quero falar um pouco sobre todos esses cursos que eu realizei para que hoje eu estivesse aqui ministrando essa aula para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar alguns resultados para dar um gostinho do que vocês irão estudar nessa aula sobre alguns tratamentos que nós utilizamos produtos bioestimuladores e que muito parecem com produtos básicos da harmonização facial, como o ácido hialurônico, onde na verdade foram feitos projetos de bioestimulação com resultados finais de uma harmonização facial. É exatamente isso que eu quero te mostrar nessa aula, que é possível realizar uma boa harmonização utilizando apenas os bioestimuladores de colágeno. E aí eu quero trazer algumas fotos para vocês de pacientes que eu já tratei no consultório com bioestimuladores e que tiveram resultados fantásticos. Como vocês podem ver, esse paciente possuía um formato facial um pouco mais alongado na região de mento, onde foi utilizado nele a aplicação da hidroxiapatita de cálcio. Essa hidroxiapatita foi realizada no intuito de melhorar o processo de flacidez, mas ao mesmo tempo no intuito de estar presente nesse processo de melhora e estruturação da face, tá? Então vocês podem perceber que há uma diferença e uma melhora no contorno facial desse paciente. E nesse caso foi aplicado o meu método GX, tá? No contorno da região de mandíbula. Então nós fizemos um processo de preenchimento, tanto utilizando a microcânula quanto utilizando a agulha, com a hidroxiapatita de cálcio em diluição de 1:4. E aí vocês vão entender o que danado é essa diluição e como a gente faz essa diluição. Mas só para vocês verem que esse resultado não foi um resultado feito com ácido hialurônico, foi um resultado apenas utilizando hidroxiapatita de cálcio, onde eu consegui realizar um método de estimulação do colágeno, mas com resultados de harmonização facial. Foi esse método que eu desenvolvi, é esse método que eu tenho trabalhado com os meus pacientes e com os meus alunos de harmonização e tenho visto resultados fantásticos. Além disso, eu quero mostrar para vocês também um outro resultado, um resultado de um paciente onde eu fiz também um contorno na região de mandíbula, fazendo um processo de harmonização bem diferenciado, tá? Mas também um processo de harmonização muito natural, onde eu realizei o mesmo método com a aplicação de hidroxiapatita de cálcio com a mesma diluição do paciente anterior. Vocês podem perceber que nesse caso foi realizado uma melhora do contorno da região de mandíbula, tá? Não foi mexida em nenhuma área de mento, nem de região de malar. A única estrutura trabalhada com a hidroxiapatita de cálcio foi realmente a região de mandíbula, tá? Então eu gostei bastante desse resultado, assim como eu trago também um outro resultado para vocês de um método de volumização da região de mento com hidroxiapatita de cálcio sobre uma diluição de 1:2. Então, vocês podem perceber que a região entre o nariz e o queixo do paciente, ela diminuiu. O intuito foi deixar o rosto do paciente mais harmônico, mais agradável, tá? Visualmente falando, de acordo com as proporções e simetrias esperadas para o caso dele. Que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância do processo de anamnese facial dentro da escolha dos bioestimuladores e dentro da escolha também dos produtos que vocês irão realizar dentro da sua harmonização facial. E aí eu quero dizer que esses resultados que eu estou mostrando para vocês não me fazem tão diferente de vocês. Como eu falei anteriormente, eu já estive no lugar de vocês, eu já estive do outro lado assistindo aulas como aluna
E desde que eu era recém-formada, sem muito dinheiro para investir na minha área, tá? Mas eu sabia que o mercado de trabalho da estética era um mercado de trabalho que me exigia trabalhar muito na transformação de vida das pessoas. Então, o meu conhecimento, ao meu ver, era um conhecimento que poderia transformar vidas, e o meu trabalho estava nas minhas mãos. As minhas escolhas poderiam determinar os lugares inimagináveis que eu poderia alcançar. E quando eu concluí a minha graduação, quando eu concluí a minha faculdade, eu também tive receio em relação a qual área atuar. Eu sou bromatologista de formação, então quem é da área da biomedicina que está aqui, ou da área da farmácia, sabe o quanto bonita e enorme é a área da bromatologia. Então hoje eu tenho 2 formações dentro da biomedicina, eu sou biomédica esteta, mas também biomédica bromatologista. E quando eu conheci a estética, eu não tinha muita informação em relação ao uso de alguns tipos de biomateriais, até porque era muito escassa a formação. Eu fui uma das primeiras, talvez a primeira biomédica esteta do Agreste a atuar aqui na minha cidade, em Pernambuco. Então, para que eu conseguisse realizar os vários cursos que eu desejava, para que eu conseguisse realizar os vários treinamentos que eu desejava, eu precisei me organizar financeiramente para isso e trabalhar em outros tipos de vínculos para que eu pudesse dar aporte financeiro para realizar os cursos que eu tanto queria e sabia que era extremamente importante, né? Então, muitas vezes eu tinha que arcar com custos de sair da minha cidade para estudar em outro estado, ou até mesmo no mesmo estado, mas precisando viajar, e tudo isso me gerou um custo, tá, financeiro, para que eu conseguisse realizar todos esses processos. E aí eu tomei, dentro dessa minha trajetória, uma série de decisões em harmonia com o meu principal objetivo, que era transformar as pessoas através da estética e ser uma referência no mercado. Eu sempre falo para os meus alunos e sempre falo em todos os lugares onde eu vou, que o meu intuito é trazer conhecimento, transformar a realidade das pessoas que trabalham com estética, no caso dos meus alunos, mas principalmente não apenas ter muitos seguidores no Instagram ou ter muitos alunos. Eu quero me tornar referência dentro da área de bioestimuladores no Nordeste e quem sabe no país inteiro. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre o que eu mais gosto de fazer e sobre os métodos que eu desenvolvi. Para isso, eu precisei tomar muitas decisões. Decisões essas que me fizeram chegar até a harmonização facial. É claro que quando eu estive na pós-graduação em biomedicina estética, eu não imaginava que eu iria trabalhar hoje com bioestimuladores e harmonização facial. E talvez vocês estejam no mesmo lugar que eu nesse momento, naquela época, tá? Alguns anos atrás. Então, dentre as áreas que eu trabalhei, com os tratamentos corporais, com os tratamentos faciais, a área da harmonização foi a que eu mais me identifiquei. E aí, dentro da área da estética e dentro da harmonização, eu resolvi desenvolver técnicas baseadas no uso dos bioestimuladores através de um método específico, através de um método de passo a passo, onde eu consigo trazer resultados muito bons para os meus pacientes de acordo com as técnicas que desenvolvi. E para isso eu realizei alguns cursos. Quero trazer para vocês uma imagem de um curso que eu realizei no ano passado lá em Portugal, na cidade de Porto, com a professora Ana Pereira. Esse curso foi um curso divisor de águas na minha vida, porque eu precisei me desafiar, sair da minha zona de conforto em todos os sentidos, para estar em um outro país, realizando um treinamento em cadáveres frescos, um treinamento específico na área de bioestimuladores faciais e de harmonização, tá? Então, dentre esses vários cursos que realizei, os vários e-books e livros que eu li, eu desenvolvi a minha técnica própria de harmonização facial. E aí, quando estive na Europa, como vocês podem ver aqui nessa foto, esse foi o hospital onde eu fiz o treinamento de harmonização facial e bioestimuladores em cadáveres frescos, lá em Porto, na cidade de Porto, mais especificamente em Portugal, tá? E dentre as várias consequências que isso me trouxe, positivas e algumas negativas, eu quero dizer que a escolha de realizar esse curso, para mim, foi a melhor que eu poderia ter tomado na vida. E apesar de todas as críticas que eu recebi quando fui fazer esse curso, ou até mesmo quando
não tinha ido ainda dentro da minha carreira, os vários nãos que eu recebi, ou até mesmo as várias pedras que encontrei no caminho, me trouxeram medo. As várias perseguições que eu também passei na minha área também me trouxeram medo e achei que eu não conseguiria chegar onde eu queria, mas eu segui o meu caminho e eu nunca desisti. E é por isso que eu estou aqui hoje ministrando essa aula para vocês. Então, eu não me deixei abalar pela falta de recursos financeiros em algum momento, não me deixei abalar pelas críticas que surgiam em relação ao meu trabalho. Eu também não me deixei abalar pelas perseguições e pelo dia a dia da rotina da clínica, que muitas vezes acaba sendo cansativo ou exaustivo, tá? E eu coletei as principais informações relevantes, entendi que cada padrão internacional nas técnicas de bioestimulação também me fariam dominar uma técnica aqui no Brasil e por isso resolvi realizar cursos fora do país. Mas, desse modo, eu desenvolvi o meu próprio método de bioestimulação facial, o método GX. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esse método, como você pode começar a utilizar os bioestimuladores para alavancar a sua carreira na harmonização facial, começando exatamente do zero, sem nenhum tipo de informação ou prática na área. Você poderá sim também utilizar os bioestimuladores através desse método para trazer resultados satisfatórios no consultório e manter a sua agenda sempre cheia semanalmente. E aí, como eu fiz para dominar esses bioestimuladores faciais e me transformar em uma referência nessa área? Vou contar um pouquinho para vocês sobre essa história. E quero falar também sobre como eu venci o medo das complicações. Hoje, inclusive, eu não sei se ela está aqui, mas eu não vou falar o nome dela, mas ela vai saber que eu estou falando dela. Eu tive uma aluna na área da Paraíba, não vou nem falar a cidade, mas ela hoje falou comigo. Ela tem um super domínio sobre a área da harmonização facial, ela já realiza procedimentos, ela já foi minha aluna de curso, mas ela me falou hoje que sentia muita insegurança em relação as complicações que poderiam acontecer em decorrência das aplicações com ácido hialurônico e os bioestimuladores e tudo que ela faz na prática, assim como ela também tem medo de realizar técnicas, mesmo tendo domínio teórico. E eu falei para ela que a segurança que ela buscava estava dentro dela. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E eu quero falar para vocês como eu venci o medo de trabalhar na área da harmonização facial e como eu venci o medo de não gerar complicações, ou se eu gerar complicações, como eu posso reverter de forma segura e inteligente para diminuir todas as intercorrências que podem acontecer. E é por isso que eu vou trazer alguns conhecimentos para vocês agora acerca dos bioestimuladores faciais e estaremos iniciando a nossa aula agora. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês uma estrutura de pele, tá? Então aqui eu tenho uma visualização de uma estrutura dérmica, tá? Onde eu observo uma região mais superficial, a região de derme média, que é a área onde eu vou trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, e uma área que está aí repleta de tecido de gordura, de tecido adiposo, tá? Que é a região hipodérmica. Como vocês podem perceber, nós estamos observando dentro dessas estruturas uma mudança no padrão de envelhecimento facial. E é isso que nós temos falado durante muito tempo, que esses padrões de envelhecimento, eles podem sim trazer vários tipos de complicações em relação à visualização da face do paciente dentro desse processo. Então, vocês podem perceber que a região dérmica, ela começa a se alterar com o processo de envelhecimento entre os 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Esse processo de envelhecimento, ele vai estar aí com alterações de estruturas adipócitas. Então, à medida que eu envelheço, eu perco a estrutura de tecido gorduroso e essa perda de estrutura gera resultados como o aprofundamento de rugas, como o aumento do processo de flacidez tecidual, e eu começo a entender que as fibras colágenas e elásticas que no início da minha vida trabalhavam de forma muito eficaz, elas começam a trabalhar de forma muito cansada à medida que eu estou envelhecendo. E é por isso que os bioestimuladores de colágeno hoje são a cereja do bolo dentro da sua harmonização facial. Hoje não se realiza procedimentos de harmonização sem que você tenha o domínio do conhecimento dos bioestimuladores na prática.
Por quê? Não vai adiantar você utilizar técnicas como toxina botulínica e preenchedores em peles que já estão passando por processos de envelhecimento severos. Você não conseguirá um bom resultado, o seu paciente não estará satisfeito e, infelizmente, você estará sendo um profissional que não vai acrescentar 100% ao seu paciente. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa aula hoje é porque você quer trazer resultados maximizados para o seu paciente. Então, esse é o primeiro ponto, entender o processo de envelhecimento e entender que a função natural dos bioestimuladores de colágeno é fazer um estímulo natural da produção do colágeno na pele, agindo de dentro para fora e proporcionando a suavização dos sinais de envelhecimento e flacidez. Esses resultados gerados são resultados graduais e duradouros. Eu sempre gosto de falar que os resultados com bioestimuladores são resultados que aumentam com o passar do tempo. Então, é um crescimento de produção de colágeno e de rejuvenescimento que acontece de forma exponencial. E eu tenho procedimentos minimamente invasivos de recuperação simples e rápida, quando comparados a outras técnicas que não são a base de bioestimulação, mas técnicas cirúrgicas, onde o paciente precisa investir um alto valor nessa técnica, tá? Para realizar aquele procedimento. Não são técnicas que nós, como profissionais de saúde estética, realizamos no consultório, e nós podemos sim fazer com que o paciente desista de fazer uma cirurgia plástica e se submeter a um procedimento que não estará estimulando o colágeno da pele dele, utilizando biomateriais absorvíveis para esse processo. E eu vou falar um pouco sobre as camadas da pele e o conhecimento anatômico para que vocês possam ter um embasamento para aplicar os bioestimuladores de colágeno na pele do paciente de vocês. E eu tenho aqui a constituição do tegumento humano, a constituição das camadas da pele. Eu tenho basicamente 3 camadas mais superficiais da pele, que é a camada epidérmica, a camada dérmica, que é onde eu vou trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, porque é nessa área que eu tenho um alto grau de porcentagem das fibras colágenas e elásticas e de fibroblastos, que são células base que produzirão colágeno e elastina. E eu tenho também a região hipodérmica, região de tecido gorduroso, que eu também vou estar trabalhando próximo a ela para melhorar a estruturação desse tecido perdido com o processo de envelhecimento. Nesse sentido, eu também tenho o conhecimento em relação à camada da derme papilar e da derme reticular, que são as 2 camadas dérmicas que nós estaremos trabalhando. A derme, ela vai ser composta por um tecido conjuntivo frouxo, tá? Conectado à região epidérmica, e nela eu também terei aí a conexão de alguns barroreceptores, e eu vou favorecer, através dessa conexão entre a epiderme e a derme, o aporte tanto de nutrientes quanto de água para a região epidérmica, que é uma região avascular. Na camada reticular, que é a minha última camada da derme, eu vou ter aí a formação de um tecido conjuntivo denso não modelado. Camadas mais profundas da derme estão aí presentes nessa área, e eu vou ter a base de algumas estruturas, como a base dos folículos pilosos, glândulas, vasos sanguíneos e linfáticos e terminações nervosas. É exatamente na região de derme papilar e derme reticular que vocês estarão trabalhando com os bioestimuladores de colágeno. É nessa área que eu estarei utilizando substâncias como a hidroxiapatita de cálcio, o Elan-C, o Sculptra e outras vários tipos de substâncias para estimular o colágeno do seu paciente nessas áreas. De uma forma geral, e fechando esse conhecimento em relação à anatomia, eu queria falar que na nossa pele nós temos mais ou cerca de 28 tipos de colágeno. E cada um desses tipos de colágeno irão atuar de uma forma diferente em áreas diferentes da nossa pele. Esses colágenos, principalmente o colágeno tipo 1 e tipo 3, estarão participando do processo de melhora da pele no que se diz respeito ao rejuvenescimento cutâneo. Então, eu quero mostrar para vocês uma imagem da formação das fibras colágenas e elásticas. As fibras que estão envolvidas com o colágeno tipo 1 estão realmente presentes na derme reticular, na região de derme mais superficial, e colágeno tipo 2 e 3 na derme papilar, que é uma derme mais profunda. Além disso, eu tenho o envolvimento das fibras de elastina, que estão participando também do processo de melhora de flacidez, e é por isso que os bioestimuladores podem trabalhar de forma efetiva no processo de produção de colágeno e elastina.
E aí eu quero falar agora sobre o que vocês vieram assistir, sobre quais são os bioestimuladores de colágeno existentes e como vocês podem utilizar esses bioestimuladores na prática clínica de vocês no consultório dentro das técnicas de harmonização. Então eu quero falar para vocês que escolhi 3 tipos de bioestimuladores faciais para abordar nessa aula, porém quero deixar claro que existem outras técnicas de bioestimulação que não daria para a gente ver tudo isso aqui nesse momento, mas a técnica de Sculptra, a técnica de Radiesse e a técnica com o Elancê são técnicas de bioestimulação do colágeno que nós utilizamos produtos de alto poder de densidade e de poder de produção de colágeno para rejuvenescer a pele do paciente. O Sculptra, ele vem aí como a marca comercial do ácido L-polilático, tá? Esse ácido que também é encontrado em alguns tipos de fios de dermossustentação, mas nós estamos agora falando do bioestimulador químico Sculptra. E esse bioestimulador do Sculptra, ele vai ser apresentado para vocês em forma de poliofilizado em frasco estéril, tá? Através de micropartículas de PLLA. Essas micropartículas sintéticas, elas começaram a ser utilizadas há pouco tempo, tá? Então, o Sculptra, ele vem sido trabalhado aqui no Brasil há cerca de 12 anos e existem vários estudos que atestam a segurança, a eficácia e a longevidade dos resultados garantidos pela aplicação do Sculptra. Eu gosto de falar que o Sculptra é o melhor tipo de bioestimulador do mundo. Para mim, se eu pudesse elencar para vocês quais são os melhores bioestimuladores, o Sculptra com certeza estaria no topo do ranking entre os melhores bioestimuladores. Porém, ele vai apresentar alguns pontos negativos, como em todas as técnicas que eu vou mostrar para vocês, existirão pontos positivos e negativos em relação à utilização delas. Existem áreas onde eu não vou poder trabalhar com Sculptra, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns locais onde o ácido L-polilático não pode ser trabalhado, que são as regiões de zona de perigo, região de testa, nariz, região de tecido orbicular e região de boca. Por que essas regiões elas não podem ser trabalhadas com Sculptra? Porque o Sculptra, assim como outros tipos de bioestimuladores, possuem densidades bastante altas. E essas regiões de tecidos moles não conseguem fazer um processo de absorção completa desse produto e eu posso gerar várias intercorrências se eu aplico em uma área incorreta. Então, eu já estou aliviando para vocês um certo conhecimento em relação ao manejo de complicações que eu consigo evitar quando eu utilizo o produto correto, nas concentrações e no local correto. Eu tenho aqui também algumas visualizações sobre a aplicação do Sculptra na prática, tá? Vocês podem trabalhar com Sculptra tanto no processo de estimulação do colágeno quanto no processo de sustentação facial. E aí existem algumas diferenças de diluição e de aplicação, mas eu quis mostrar aqui para vocês que aquele Sculptra, eu vou até voltar aqui para vocês verem esse frasco que vocês estão observando aqui, é um frasco que está com o ácido L-polilático em uma estruturação liofilizada. Nós fazemos um processo de reconstituição semelhante ao que a gente faz com toxina botulínica, porém nós utilizamos nesse caso a água destilada. E eu também posso adicionar a lidocaína para diminuir o incômodo do paciente em relação à aplicação, porque essa é uma aplicação que gera muitos tipos de sensibilidades ao paciente, então é um pouco dolorosa. Mas vocês podem ver aí planos de aplicação diferentes, onde eu posso trabalhar com a técnica de Sculptra, tanto para realizar o processo de estímulo de facetamento, fazendo a sustentação dos tecidos, tá? Tanto na região de têmpora, na região de malar, na região de mento e na região de mandíbula, assim como eu também posso trabalhar em um nível subdérmico e um nível subcutâneo para realizar processos de bioestimulação e de sustentação da face. De uma forma geral, esse Sculptra, ele poderá ser aplicado tanto com a utilização da microcânula quanto com agulha, mas na prática eu prefiro fazer a aplicação do Sculptra com agulha,
mas em alguns pontos, a depender do tipo de objetivo que eu almejo, eu trabalho com a microcânula, tá? Porém, eu quero deixar claro que, para que você tenha um resultado eficaz com o Sculptra, você vai precisar trabalhar entre 3 a 4 sessões por área, tá? Em um intervalo de 3 a 6 semanas. Então, o Sculptra é uma técnica que custa um pouquinho mais caro em relação a outras técnicas de bioestimulação, mas é uma técnica que ainda é considerada uma das melhores técnicas do mundo para o processo de bioestimulação eficaz. E agora eu quero falar um pouco sobre esses dois tipos de biomateriais. Esse biomaterial que acho que é o biomaterial que eu mais gosto, que eu sempre falo que é o que traz bons resultados e que possui um custo-benefício para o profissional trabalhar e para o paciente, que é a hidroxiapatita de cálcio. Vocês estão vendo aí duas formulações diferentes, duas farmácias de manipulação, que é a MERS e a Renova, tá? Que trabalham com a venda da hidroxiapatita de cálcio. Existem outros tipos de farmácias de manipulação que trabalham, eu trouxe aqui as duas principais. A hidroxiapatita de cálcio, que poderá ser encontrada através do Radiesse, que foi o primeiro tipo de bioestimulador utilizado no Brasil, assim como eu tenho a hidroxiapatita de cálcio da marca Renova, que é o Renova Diamond, tá? Com presença de lidocaína. Esses dois tipos de bioestimuladores, eles possuem um alto poder de estimulação do colágeno e de sensibilidade aos fibroblastos em produção de colágeno tipo 1 e tipo 3, que também podem ser realizados para o processo de bioestimulação e de volumização da face, a depender da técnica que você esteja trabalhando. Eu estou mostrando aqui nesse vídeo para vocês a utilização da diluição da hidroxiapatita de cálcio para o processo de bioestimulação no Inova Academy, que foi um treinamento que eu realizei no ano passado para que eu pudesse ser docente na área de hidroxiapatita de cálcio no sentido de bioestimulação e de utilização na harmonização facial. Eu realizei esse treinamento e hoje sou capacitada pela própria empresa para divulgar conhecimentos em relação à utilização desse tipo de biomaterial. E para a diluição da hidroxiapatita de cálcio, nós podemos utilizar vários tipos de diluições. Então, eu tenho técnicas onde eu utilizo a diluição de 1:2, quando eu quero apenas fazer o processo de sustentação da face, no que se diz respeito à aplicação supraperiosteal a nível de tecido ósseo, tá? E também eu posso trabalhar com essa hidroxiapatita de cálcio para bioestimulação em outras áreas em um tecido subcutâneo, ali próximo àquela área de derme profunda. E essa aplicação pode ser feita em forma de retroinjeção em leque, tá? Ou aplicação pontual através de bolos de aplicação a nível supraperiosteal. Como vocês podem ver, essas aplicações elas são bem semelhantes às aplicações que nós fazemos nas técnicas convencionais do MD Codes ou técnicas de volumização a nível supraperiosteal, onde eu realizo pontos de sustentação para melhorar o tecido, sustentar, na verdade, o tecido perdido com o passar do processo de envelhecimento. E eu tenho também a utilização desse produto na melhora do contorno facial, na região de mento e na região de mandíbula. Então, eu gosto muito de trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio. Eu acho que a hidroxiapatita é um biomaterial bastante versátil dentro da área dos bioestimuladores de colágeno. E com certeza, essa hidroxiapatita ela vai trazer resultados muito bons, tanto na região corporal quanto na região facial, se você consegue aplicar esse produto de forma eficaz nas regiões faciais corretas. Uma outra área de trabalho com a hidroxiapatita é a região de bioestimulação da área das mãos, tá? Onde eu posso trabalhar com um produto sem diluição. Eu trouxe essa informação de um artigo publicado no ano de 2016 que já trabalhava com esse biomaterial para o processo de bioestimulação. E também eu posso fazer essa aplicação com a utilização de agulha ou com microcânula para a melhora do rejuvenescimento dessa área. Então, é uma técnica que vocês podem também associar aos tratamentos faciais, trazendo resultados muito mais potenciais e com certeza maximizando aí a sua prática dentro da harmonização facial.
Como vocês podem ver, os resultados de aplicação de hidroxiapatita na região de mãos traz um processo de rejuvenescimento, tá? Apenas aqui nesse aspecto foi utilizado 1,5 seringa, tá? De hidroxiapatita de cálcio nesse processo de rejuvenescimento e a gente já começa a observar uma melhora considerável da área. Um outro tipo de bioestimulador que nós estaremos falando hoje é o Elancê, tá? O Elancê, que é a marca comercial da policaprolactona, que é um tipo de bioestimulador bastante potente, utilizado dentro da harmonização facial para processos de sustentação, de bioestimulação e de devolvimento do volume perdido após o processo de envelhecimento. No Elancê, vocês irão encontrar alguns tipos diferentes de produtos. Então, eu tenho o Elancê Smile, o Elancê Medium, o Elancê Largo e o Extra Largo, que são tipos de caixas de Elancê diferentes que prometem aí uma bioestimulação do colágeno que variam entre 1 e 4 anos. Quanto maior a reticulação do produto, maior a bioestimulação oferecida por ele, tá? Então, esse Elancê, ele vai estar apresentando uma combinação do gel à base de água com microesferas de policaprolactona, que é um tipo de substância que também está presente nos fios de dermossustentação. Dentro dessa linha Elancê, eu tenho um gel transportador, tá? Um gel que está aí composto principalmente de carboximetilcelulose de sódio, que gerará um lifting facial inicial no tecido e gradualmente, esse produto ele será absorvido em algumas semanas, permitindo que a policaprolactona ela estimule a neocolagenase, a formação de novos fibroblastos e de novas moléculas colágenas e elásticas, resultando em uma aparência natural. E o Elancê aí ele vai ser fabricado pela marca Sinclair, tá? Que é a marca farmacêutica de produção desse produto. Aqui eu trago para vocês uma aplicação na região de malar, na região onde vocês podem trabalhar com o Elancê para fazer processos pontuais de sustentação. Então é por isso que eu falo que os bioestimuladores hoje, eles podem ser sim substituídos pelo ácido hialurônico para realizar processos de harmonização e processos de bioestimulação. Tudo depende muito da técnica que você vai utilizar e principalmente do passo a passo que você vai utilizar para realizar essa técnica. Vocês podem observar os pontos de aplicação supraperiosteais na técnica de aplicação de policaprolactona em forma full face, tá? Assim como eu também posso estruturar regiões de submalar com a utilização de microcânula no hemicentro da face para realizar um processo de sustentação um pouco maior. De uma forma geral, a diluição dessa hidroxiapatita, e fechando, falando mais um pouco da hidroxiapatita, ela acontece com vários tipos de produtos diferentes, tá? No sentido de diluições. Então, eu posso trabalhar com a hidroxiapatita pura, eu posso trabalhar com a hidroxiapatita diluída ou hiperdiluída. Tudo vai depender do meu processo de realização. Assim como eu também posso trabalhar com concentrações diferentes do Sculptra, porém o Elancê nós trabalhamos com as concentrações que nós recebemos lá naquela seringa de Elancê, onde não há processo de reconstituição ou diluição. Isso pode acontecer no caso da hidroxiapatita de cálcio e do Sculptra. E é isso, eu hoje estou dividindo com vocês um pouco do que sei em relação à prática desses bioestimuladores. Muitos profissionais ainda não sabem, gente, qual estratégia seguir para conseguir alavancar sua carreira utilizando os bioestimuladores. Ou até mesmo o que fazer para ter mais segurança na realização dessas técnicas na prática e vencer de vez o medo de inovar dentro da harmonização facial. É isso que a gente quer, trazer resultados diferentes, trazer resultados potenciais. E aí, eu começo a também entender que por que isso é tão comum? Porque você que está aí agora assistindo essa aula pode se sentir inseguro em realizar essas técnicas, porque possui medo e insegurança que acabam atrapalhando você como profissional a executar a técnica com maestria.
E aí, de acordo com a minha experiência na área da estética, dentro da área da harmonização, que são mais de 5 anos dentro de sala de aula, eu venho ministrando diversos cursos e também conversando com vários alunos e profissionais em relação a como eu consegui identificar os principais erros que acabam levando o profissional a não ter resultados em seus tratamentos, principalmente quando se trata de harmonização facial utilizando os bioestimuladores de colágeno. Então eu vou elencar para vocês o que eu classifico como um passo a passo ideal para que você possa trabalhar bem com os bioestimuladores. O primeiro erro que você pode cometer é realizar uma avaliação única para todo tipo de paciente. Como vocês podem ver nesse vídeo, esse é um paciente atendido, um paciente onde nós estamos fazendo uma avaliação da região de face dele de forma específica, de forma especializada, e cada paciente terá a sua maneira particular de receber o seu bioestimulador. Cada paciente possui uma anatomia específica, uma fisiologia específica, e eu preciso entender essa avaliação para conseguir indicar o produto correto em cada caso. Então, o primeiro erro cometido é a falta de conhecimento da anatomia e da fisiologia desse paciente, fazendo com que você não tenha segurança em aplicar os diversos tipos de biomateriais por não conhecer o tipo de estrutura de pele que você está trabalhando. O segundo erro que eu gostaria de elencar aqui é realizar o procedimento com insegurança, sem conhecimento, sem saber qual tipo de bioestimulador utilizar e sem saber qual é o resultado que o paciente quer. Porém, você só vai poder saber qual o resultado que ele almeja se você conhece e domina o uso desses biomateriais na sua prática. Se você não conhece sobre a prática desses biomateriais no rejuvenescimento cutâneo, dificilmente você terá segurança e conhecimento para trazer um bom resultado na área dos bioestimuladores. Mas aí eu vou falar para vocês sobre o terceiro erro. Esse erro é sobre a prevenção de uma futura complicação. Muitos profissionais hoje na área da estética trabalham com técnicas que não sabem reverter caso elas venham a trazer algum tipo de complicação. E aí, não acompanhar o paciente pós-procedimento e não saber como avaliar bem através de fichas de anamnese especializadas e não saber como resolver essas complicações, caso elas venham a acontecer, isso tudo pode sim trazer problemas severos na sua prática em relação ao domínio dessas técnicas. Agora que você já sabe sobre os principais erros para evitar algum tipo de complicação ou até mesmo evitar problemas em relação à aplicação com os bioestimuladores, eu quero te mostrar como não cometer esses erros. E caso você já tenha cometido algum deles, eu quero te mostrar como corrigir essa situação, tá? O primeiro passo é começar a realizar uma avaliação correta, entendendo as 7 quedas relacionadas ao envelhecimento facial. Que 7 quedas são essas, Geisiane? São 7 quedas que estão realinhadas e estão sendo mostradas de acordo com o processo de envelhecimento gerado pelo paciente nesse decorrer dos anos da vida dele. Eu quero falar aqui para vocês sobre o envelhecimento cutâneo, principalmente na região próxima às sobrancelhas, onde eu tenho a minha primeira queda, a região de pálpebra, onde eu tenho também uma queda facial, região de zigomático, tá? Próximo ao malar, eu também vou ter uma área de queda, assim como região de bigode chinês, ponta do nariz, região próxima aqui ao lábio do sulco nasolabial também sofrerá queda, juntamente com a área de mento. Essas são as conhecidas como 7 quedas da face. Essas áreas elas começam a ser alteradas e elas começam a diminuir o seu processo de sustentação com o processo de envelhecimento, e o conhecimento dessas 7 quedas da face te fará muito mais sensível a entender dentro da anamnese quais são os pontos que o paciente precisa realizar bioestimulação de forma eficaz, de forma correta. E aí o segundo passo é entender o que o paciente quer. Eu acho que esse é uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa prática. Qual tipo de rejuvenescimento o paciente almeja? Ele quer um resultado apenas de antes e depois bonito? Ou ele quer um resultado de rejuvenescimento facial que seja realmente eficaz para trazer uma técnica diferenciada de dentro para fora, produzindo efetivamente o colágeno da pele dele?
E para isso eu preciso ofertar os melhores tratamentos e as melhores técnicas. E esses tratamentos e técnicas com certeza estão embasados pelo uso dos bioestimuladores no que se diz respeito aos treinamentos práticos em harmonização facial. E aí, como terceiro passo, eu preciso acompanhar esse meu paciente no pós-procedimento. Eu acho que esse é um dos erros que muitos profissionais cometem, é não acompanhar o passo a passo de rejuvenescimento cutâneo do seu paciente. Quando nós trabalhamos com bioestimuladores de colágeno, nós temos que ter a ciência de que essas técnicas elas precisam estar fidedignamente acompanhadas pelo profissional. Você precisa acompanhar mensalmente esse paciente no seu consultório, realizando técnicas tanto de estimulação quanto de sustentação dessa estimulação, para que após um ano o paciente tenha o resultado objetivado no seu processo de produção de colágeno. Então, acompanhar o paciente após o procedimento traz sim um diferencial exemplar na sua técnica. E aí eu queria falar um pouco sobre a análise facial. Eu queria mostrar para vocês na prática como alguns tipos de alterações faciais podem trazer talvez um melhor conhecimento e um melhor aporte de domínio para vocês na técnica de harmonização. Eu quero saber se o meu paciente está por aí. Hoje eu tenho um paciente aqui para mostrar para vocês. E aí eu vou trazer ele porque agora eu quero mostrar sobre alguns tipos de avaliações que vocês podem fazer, tá? Para melhorar a identificação de vocês na prática clínica no uso dos bioestimuladores faciais. E eu resolvi não trazer uma imagem, mas trazer um paciente. Na verdade não é um paciente, é o meu pai. Ele vai vir aqui para que eu mostre para vocês algumas alterações que o processo de envelhecimento trouxe na face dele. E eu gostaria de esperar 3 minutos. Quero pedir 3 minutos da sua atenção para que vocês avaliem a face dele de onde vocês estão. Eu quero que vocês agora imaginem na mente de vocês as 7 quedas faciais e quais seriam as técnicas de bioestimulação e produtos que vocês fariam nessa face para trazer um processo de rejuvenescimento. Então agora é com vocês, ele irá sentar aqui e vocês estarão agora nesse momento mentalizando como vocês fariam uma técnica de passo a passo para trazer um resultado eficaz na resolução do processo de rejuvenescimento dele, tá bom? Tá, então eu estou aqui com o paciente, eu vou até trazer ele um pouquinho mais pra frente. Para quem me conhece, eu quero saber se esse paciente se parece comigo ou não, depois eu quero que vocês mandem os comentários. Então, aqui eu tenho a visualização de uma face, tá? Então, quantos anos o senhor tem? 52. 52 anos. Diga seu nome pro pessoal, para todo mundo lhe conhecer. Everaldo Xavier Azevedo. Everaldo Xavier. Pronto, Xavier veio dele, tá? O Geisiano Xavier. E aí, ó, quando a gente visualiza essa face, eu já percebo a formação de alguns tipos de rugas, tá? Rugas que estão presentes na região de testa. E aí, essas rugas aqui, elas vão estar presentes em uma forma horizontal. E nessa formação horizontal, eu quero mostrar para vocês que eu posso trabalhar com alguns tipos de bioestimuladores nessas áreas para trazer processos eficazes de rejuvenescimento. Assim como vocês podem observar aqui a presença de rugas mais profundas. Essas rugas mais profundas já se transformaram em rugas que classificamos como rugas estáticas. Vocês percebem que mesmo sem movimentação da área, essa ruga já é uma ruga que está extremamente marcada, tá? Assim como eu tenho um aprofundamento da região de bigode chinês e de uma forma geral, para a idade dele, eu ainda classifico como uma pele que ainda está com um processo bom e não tão envelhecida como poderia estar. Principalmente porque ele nunca fez tratamentos, como a gente diz, casa de ferreiro espeto de pau, ele nunca fez tratamentos de bioestimulação, já fez aplicação de toxina botulínica há mais de 1 ano e a gente vai fazer aí, inclusive, dentro de algumas novidades que eu vou falar para vocês ainda hoje, a gente vai ver o processo de rejuvenescimento dele com o passar do tempo. Então, vocês podem observar que esses tecidos, principalmente essa região aqui, ó como eu consigo melhorar a indicação do meu bigode chinês quando eu sustento a minha face. Quando eu estou sustentando os tecidos superiores,
quando eu consigo sustentar os tecidos que participam do processo de aporte de sustentação da minha região de face, principalmente no terço médio, eu consigo realizar técnicas eficazes para trazer sustentação nessas áreas e melhorar o caimento da pele no bigode chinês. O bigode chinês acaba sendo uma das áreas mais trabalhadas pelos profissionais, mas trabalhadas de forma errônea, porque eu ainda classifico como sendo uma área que não deve ser trabalhada de forma primária. Antes de qualquer coisa, eu preciso trabalhar com a identificação dos tecidos perdidos, o reposicionamento desses tecidos para realizar um processo eficaz. Então, que técnicas eu poderia trabalhar numa face como essa? Eu poderia trabalhar com Sculptra, eu poderia trabalhar com hidroxiapatita de cálcio ou com a Lancet, mas aqui nessa pele eu ainda classificaria, por ter um envelhecimento não tão severo, mas também não tão num processo inicial, trabalhar com hidroxiapatita de cálcio, trazendo uma melhor sustentação tecidual e também trazendo um processo de volumização natural. Assim como nós também podemos trabalhar na região de terço superior, na região de musculatura occipitofrontal, com os fios de dermossustentação, já que essa região é uma região de risco para que nós trabalhemos com alguns tipos de bioestimuladores. Então, eu posso utilizar aqui a aplicação de fios de PDO, fios que participam do processo de estimulação do colágeno para melhora do rejuvenescimento cutâneo. Eu vou marcar aqui para vocês algumas áreas que eu escolheria para fazer o processo de rejuvenescimento e que técnicas eu iria utilizar. Então, aqui eu vou fazer para vocês uma marcação simples de região de malar, onde eu poderia utilizar essa área aqui, tá? Essa área como um ponto de sustentação de região de malar para trazer um melhor rejuvenescimento e um aporte com a utilização de técnica com agulha para trazer um resultado mais leve, tá? E também posso fazer a utilização com microcânula de forma em leque em tecido subdérmico para o rejuvenescimento e produção de colágeno dessa área. Assim como eu também poderia trabalhar de forma mais assertiva no preenchimento da região de contorno, vou só pedir para ele virar um pouquinho aqui, região de contorno facial, com utilização aqui tanto de Lancet quanto Sculptra, quanto hidroxiapatita para melhorar o processo de contorno e de volumização dessa área. Eu quero mostrar para vocês sobre como nós avaliamos a formação de queda facial. Eu tenho aqui uma pele que já está com um processo de flacidez um pouco mais exacerbado e é uma pele que eu não posso ir direto com ácido hialurônico, porque eu não estarei bioestimulando colágeno, eu apenas estarei fazendo um processo de volumização que muitas vezes não é necessário. Então, eu quero mostrar para vocês uma microcânula, tá? Então, aqui, para quem nunca viu uma microcânula, eu tenho aqui um produto, uma estrutura que parece uma agulha, mas vou só acertar aqui para eu não errar na câmera para vocês. Pronto. Então, esse produto aqui, ele parece uma agulha, mas ele é uma cânula. Eu tenho aqui um bisel facetado, onde eu não consigo acometer nenhuma estrutura de artéria ou veia na aplicação. E eu posso, com isso aqui, trazer mais segurança dentro do meu procedimento, mas eu também posso trabalhar com alguns tipos de estruturas mais profundas, sem utilização de microcânula, utilizando apenas a agulha. Então, eu utilizo a microcânula quando eu quero fazer aplicações em níveis de derme profunda, onde eu aplico a minha substância em nível mais profundo de pele para trazer um processo de bioestimulação, um processo de produção de colágeno, ou eu posso, como exemplo aqui, trabalhar com um produto a nível de periósteo, onde eu entro a 90 graus na região periosteal, faço o refluxo da minha seringa e faço a aplicação do meu produto, objetivando um aumento da região de sustentação. Então, aqui, só para fechar para vocês, eu poderia utilizar
substâncias variadas. Eu também poderia trabalhar com toxina botulínica, tá? No sentido de melhora da indicação das rugas, mas a toxina não iria trabalhar no processo de rejuvenescimento cutâneo. E eu quero depois ouvir de vocês, se vocês, nos comentários, também imaginaram realizar técnicas como essas quando vocês observaram a avaliação dele, tá certo? Então, eu vou agradecer ao meu paciente de hoje. Nas próximas aulas que eu estarei ministrando para vocês, eu quero fazer técnicas ao vivo nele, para que vocês vejam a melhora da face dele. É por isso que o rosto dele está assim, porque eu queria trazer um melhoramento dessa área facial com ele nos processos posteriores, tá? Então, eu vou agradecer aí ao meu paciente. Em breve vocês verão ele, mas agora a gente vai continuar a nossa aula, tá certo? Então vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui com os slides para vocês, porque eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes acerca dessa aula que eu tinha preparado e, na verdade, umas novidades aí muito massa para vocês. Então, vejam só. Eu vou olhar aqui que horas são, tá? Porque eu já estou meio perdida. Agora são 10 horas. Nós estamos a 1 hora de aula. Mas eu vou passar um pouquinho desse tempo de aula. Espero que vocês estejam gostando. Espero que esteja sendo satisfatório para vocês. Esse é o máximo de conteúdo que eu consigo passar para vocês em uma aula. Porque é claro que eu precisaria de mais tempo. Eu precisaria de um tempo um pouquinho maior para que eu pudesse abordar esses conteúdos de forma mais assertiva, de forma mais específica para vocês, tá? Mas, infelizmente, dentro do que eu tinha proposto para vocês, essa era a aula de bioestimuladores. Eu queria trazer um pouquinho da minha prática, da minha vivência sobre os bioestimuladores e dar algumas dicas que eu só dou para os meus alunos especiais, e é por isso que vocês estão aqui. Afinal, esse é um assunto muito extenso, tá? Onde eu não conseguiria realmente transmitir em uma única vez todo o conhecimento prático e didático que sei sobre os bioestimuladores de colágeno. E quem está comigo aqui nessa aula vai saber em primeira mão de uma novidade. Quem já é meu aluno sabe que eu gosto de muita novidade. E é por isso que há algum tempo eu tenho falado sobre os bioestimuladores faciais com vocês. Há algum tempo nós estamos tendo várias lives que estão culminando nessa aula de hoje. E aí eu trago uma super novidade que eu quero lançar em exclusividade para quem está aqui. Então, essa informação não está nas mãos de ninguém, apenas está no domínio de vocês. Muitos alunos e colegas já me pediram, inclusive, eu não sei se ela está aqui, mas Gislaine Varela é uma das alunas que sempre me pediram um curso de bioestimulador. Ela queria vir fazer o curso de bioestimulador e eu falei para ela, tanto ela quanto a Carla, falaram muito, quero um curso de bioestimulador. E eu falei, vai vir uma novidade por aí. Então, muitas pessoas falaram e me pediram para que eu desenvolvesse um curso onde eu pudesse passar todo o meu passo a passo do método GX com a utilização desses bioestimuladores na prática com pacientes e mostrar quais seriam, enfim, todos os mecanismos que eu utilizo para trabalhar bem com esses bioestimuladores. Eu falei hoje para vocês sobre alguns bioestimuladores, mas a gente vai falar ainda sobre muito mais sobre tudo isso. E durante muito tempo, o meu foco esteve em desenvolver conhecimento e também trazer para a minha clínica vários tipos de conhecimentos através de cursos que realizei, cursos que ministrei, mas eu queria atingir com certeza mais pessoas com o meu trabalho, impactar mais pessoas e trazer esse conhecimento para profissionais no Brasil inteiro. E é por esse motivo que eu abri a oportunidade para que vocês fizessem parte do meu time. Eu sei que muitas aqui já estão aqui porque já foram meus alunos de cursos presenciais e cursos online, onde eu desenvolvi vários tipos de cursos de formação, mas agora eu quero apresentar para vocês o meu curso de formação em bioestimuladores de colágeno. Esse curso ele foi preparado e é por isso que eu estou aqui também hoje, para apresentar para vocês uma nova oportunidade onde você pode dominar os bioestimuladores faciais e fazer parte de toda essa equipe e de todo esse trabalho de método passo a passo no processo de rejuvenescimento cutâneo.
Eu desenvolvi esse curso de uma forma totalmente prática, tá? Tudo que você vai aprender nos 5 módulos que eu estarei apresentando nesse curso para vocês, que será totalmente online através de uma plataforma específica, através também de uma equipe especial que estará acompanhando vocês em todas as dúvidas, em todo o suporte para esse curso que será necessário, vocês estarão entendendo sobre a prática dos bioestimuladores como ninguém nunca explicou para vocês. Porque assim como eu estou há quase um mês falando com vocês quase todos os dias sobre os bioestimuladores de colágeno, eu estarei nesse curso falando tudo que eu sei para você sobre a prática desses bioestimuladores e como você pode faturar mais no seu consultório utilizando esses biomateriais. Aplicar isso na sua prática e ter resultados incríveis na harmonização para que você se torne sim um profissional referência na área da estética. E eu escolhi fazer esse curso online para que você também pudesse ter acesso a esse conhecimento de qualquer lugar do mundo. Então, você não precisará vir até Caruaru, que é o local do meu instituto, para realizar um curso presencial. Não, você poderá assistir esse curso de qualquer lugar e, mesmo assim, ter toda a prática que você precisa para realizar a prática de bioestimuladores no seu consultório. E agora vamos para o conteúdo desse curso. Eu quero apresentar para vocês, de acordo com os conteúdos que eu já ministrei aqui e de acordo com os conteúdos que eu acho necessário, eu consegui montar um projeto de curso extremamente diferenciado, onde vocês não irão encontrar um projeto parecido como esse aqui agora que eu vou apresentar para vocês. Esse curso possui 5 módulos, tá? Desses 5 módulos, no primeiro módulo você vai aprender tudo sobre a anatomia facial. Com certeza, muitos de vocês já estão participando do meu grupo de Telegram. E nesse grupo tem um título lá chamado de Jay's Anatomy. Muito legal essa nomenclatura. Essa equipe maravilhosa que está trabalhando por trás desse curso desenvolveu comigo esse título e eu achei super criativo. Através de um método onde nós estamos utilizando a base anatômica para o entendimento do uso dos bioestimuladores de colágeno. Então, se você ainda tem medo de realizar procedimentos na área de harmonização facial, no que se diz respeito à área dos bioestimuladores, você precisa dominar a anatomia. Esse módulo ele vai tornar você um profissional mais seguro no mercado, vai trazer mais resultados e vai te trazer destaque no mercado. E aí vai gerar sempre aquele resultado que é esperado pelo seu cliente, gerar aquele efeito uau, que eu sempre digo, é aquele efeito maravilhoso que o cliente sempre volta para você e não lhe larga para fazer procedimento com outro profissional. Ter esse conhecimento é muito importante para você ter segurança na execução, você transformar o seu procedimento e te trazer mais segurança de uma forma geral para aplicar o tipo de produto na região correta. E com certeza você terá muito mais confiança nessa sua aplicação. No módulo 2 desse curso, que eu planejei para vocês, vocês também estarão entendendo sobre os vários tipos de biomateriais. Hoje eu falei aqui sobre a hidroxiapatita de cálcio, ácido L-polilático e a policaprolactona. Mas nós temos outros biomateriais, como por exemplo os fios de PDO, que também participam dos processos de bioestimulação e podem ser utilizados na nossa prática. Você com certeza entenderá melhor sobre os materiais, sobre a utilização desses materiais e principalmente não terá mais insegurança sobre qual tipo de produto você quer utilizar para aquele paciente. Nesse módulo, eu também vou te ajudar a dominar tanto a parte de harmonização, como também o que se diz respeito à bioestimulação do colágeno. É aí que você vai entender o terreno que você está trabalhando. Você vai conseguir identificar cada tipo de material, o melhor tipo de bioestimulador para executar o procedimento com sucesso e principalmente para evitar intercorrências. Depois desse conhecimento, você vai dominar os biomateriais, os bioestimuladores e vai se tornar muito melhor dentro da área de injetáveis sem precisar se preocupar em cada detalhe, porque isso você já vai conhecer. E aí, isso vai te gerar muito mais foco e resultados nos seus tratamentos. E aí eu quero apresentar para vocês o módulo 3. Nesse módulo, você vai entender todo o meu processo de passo a passo do método Anti-Aging GX, tá? Eu vou falar detalhadamente sobre todo o passo a passo para um perfeito raciocínio clínico no processo de rejuvenescimento cutâneo. Desde a anatomia especializada aos aspectos legais da aplicação dos bioestimuladores,
As marcas comerciais, as aplicações clínicas do Radiesse, do Sculptra, da hidroxiapatita de cálcio, enfim, sobre todos os tipos de áreas que podem ser trabalhadas com esses produtos. Mas se você ainda não consegue ter um raciocínio clínico perfeito e não sabe por onde começar, eu quero te dizer que esse passo a passo que eu realizo na minha prática com certeza vai te ajudar a conseguir vender mais no seu consultório. Nesse módulo eu vou a fundo com você. Eu irei gravar, na verdade já estão sendo gravadas várias aulas exclusivas com alta qualidade e resolução para que você observe os mínimos detalhes das aplicações, dos processos de diluição e tudo o que vocês precisam saber acerca dos bioestimuladores de colágeno. No módulo 3, você vai aprender toda a base de tratamento que eu utilizo na minha clínica para que você possa entender o que você é capaz de fazer com o seu paciente utilizando os bioestimuladores. Você vai se libertar desses protocolos prontos que você faz no seu consultório e muitas vezes não geram resultados, tá? Então, eu quero te trazer também um módulo 4. Nesse módulo, eu quero te apresentar os principais erros nos procedimentos em harmonização que geram complicações com bioestimuladores. Eu vou enfrentar com você todas as dificuldades em relação ao conhecimento sobre as intercorrências e eu estarei mostrando para você que não há insegurança quando se tem domínio do conhecimento científico. O medo de errar, a falta de manejo com a seringa ou até mesmo como descobrir, a prevenir essas intercorrências e a tratá-las, nós estaremos vendo nesse módulo. Depois desse módulo completo, você vai entender cada tipo de complicação, como preveni-las e como trazer muito mais confiança e autoridade para você no seu consultório. Eu gravei esse módulo especialmente para você, afinal de contas, as complicações elas podem sim ser resolvidas e ser evitadas. Então, é exatamente isso que você vai aprender nesse módulo 4. E aí, eu trago um módulo 5, que é um módulo bônus, tá? Esse módulo será disponível apenas para vocês que estão aqui assistindo essa aula. E o que é que tem nesse módulo de diferente? Nesse módulo 5, você terá acesso a alguns bônus exclusivos que retratam uma série de conteúdos e de materiais sobre os bioestimuladores, sobre a anamnese, sobre a harmonização, que serão materiais exclusivos e provavelmente você não vai encontrar isso tão fácil no mercado de trabalho, porque esses são materiais que eu estou produzindo diretamente para vocês, materiais que eu utilizo na minha prática. E o primeiro bônus que eu quero apresentar para vocês é o bônus de acesso à minha comunidade fechada e exclusiva durante um ano. Nessa comunidade, nós estaremos tirando dúvidas de vocês durante um ano inteiro. Vocês estarão recebendo uma mentoria especializada durante um ano. Ah, Geisiane, mas você vai conseguir dar conta de todos os alunos? É por isso que eu vou falar que esse curso possui vagas reduzidas. Então, vejam só. Eu criei essa comunidade fechada no Facebook, essa comunidade exclusiva, para que nós possamos estar juntos e interagir durante um ano inteiro, com a presença de vários profissionais do Brasil inteiro, trazendo todo o aprendizado que esses profissionais têm em relação ao uso desses produtos, dos bioestimuladores na prática. Então, vocês não precisarão ter um aporte com outros profissionais para tirar dúvidas, porque eu estarei disponível durante um ano para você, para tirar todas as dúvidas, ministrar aulas exclusivas e passar conteúdos exclusivos para vocês que estão nessa comunidade. O conteúdo que estará aqui será um conteúdo diferenciado, um conteúdo que vocês não verão em outros lugares. E aí, eu apresento para vocês o segundo bônus. Nesse segundo bônus, eu estarei falando sobre uma técnica queridinha que com certeza vocês amam, para quem já faz ou já ouviu falar, que são as técnicas de agregados plaquetários. Eu vou estar trazendo para vocês um e-book exclusivo sobre o passo a passo de utilização do PRP e do PRF, o plasma rico em plaquetas e a fibrina rica em plaquetas, para que você consiga trabalhar com esses procedimentos e zerar riscos de rejeição com os bioestimuladores por serem produtos autólogos, que não geram complicações. Vamos para o bônus 3. Eu vou estar disponibilizando para vocês também fichas de anamnese aplicadas à avaliação facial, que eu utilizo na minha prática específica para os bioestimuladores e que não foram vistas em outros cursos ou em outros momentos de lives e interações minhas com vocês.
Essas fichas de anamnese, elas estarão sendo utilizadas para que você consiga fazer uma boa avaliação, evitando intercorrências e trazendo mais domínio e segurança na sua prática com os bioestimuladores. O meu quarto bônus, e olha que os bônus estão sendo muito bons. O quarto bônus, eles estarão sendo apresentados através de uma gama de pastas de artigos científicos, artigos e livros em PDFs, para que você tenha uma base científica muito boa para estudar e trazer ciência para dentro do seu consultório. Hoje, um dos maiores queridinhos do mercado, com certeza, são os bioestimuladores de colágeno, e você vai estar aí em 2020 trazendo uma tendência excelente no seu consultório, com práticas efetivas e com um conhecimento completo acerca dos bioestimuladores de colágeno. E aí, se você for pesquisar no mercado quais são os valores de cursos de bioestimuladores, inclusive muitos aqui que estão participando dessa live já fizeram cursos presenciais de bioestimuladores comigo. Então, vocês poderão atestar isso que eu estou falando. Um curso hoje avançado na área de bioestimuladores faciais não fica em torno de menos de R$ 2.800. E pode chegar até muito mais que isso, a quase R$ 4.000, quando você inclui passagens, viagens, hospedagens e alimentações que você vai precisar investir para viajar e fazer um curso como esse fora do seu estado, por exemplo. Se você for mensurar o valor de e-books, fichas de anamnese especializadas para essa área, e-books completos que vocês terão que comprar para que esse estudo de vocês seja um pouco mais acurado, isso não sairia por menos de R$ 500, contando que a maioria desses materiais que eu estarei disponibilizando para vocês são materiais exclusivos e vocês não vão conseguir encontrar em qualquer lugar. E só isso aqui já vale muito. O acesso à minha comunidade exclusiva durante um ano. Você terá uma mentoria específica após o curso durante um ano comigo. E aí, quanto é que eu cobro para fazer essa mentoria de forma mais especializada no meu consultório? Essas mentorias, elas custam cerca de R$ 2.000 por dia. E vocês terão acesso a tudo isso durante um ano, sem precisar investir nada a mais que isso. Agora, você deve estar se perguntando, e quanto danado eu preciso investir para assistir esse curso maravilhoso e potenciar a minha carreira na área da harmonização facial? Quando eu falo em investimento, realmente, isso é um investimento. Porque você está investindo em conhecimento, investindo na sua carreira, investindo em proporcionar mais resultados para os seus pacientes e dominar as técnicas com bioestimuladores. Sem falar que o retorno financeiro que você vai ter com a utilização desse método passo a passo será muito vantajoso e satisfatório para você na sua prática. Então, eu só quero te dizer que, se realmente você for colocar na ponta do lápis um curso completo de bioestimuladores faciais, mais uma comunidade de mentoria exclusiva por um ano e ter acesso a tudo isso, esse valor de custo não sairia por menos de R$ 6.000 se a gente for somar tudo isso. Sem falar que o tempo que você levaria para fazer todos esses cursos e fazer tudo isso separadamente, talvez não desse para você fazer isso nesse ano de 2020. E aí, eu quero te trazer um curso diferente. E hoje, para você que está aqui, eu tenho uma oportunidade especial, uma proposta especial exclusiva para vocês, porque ninguém sabe sobre esse conhecimento, ninguém sabe sobre esse curso e apenas vocês que estão aqui nessa live estão com a faca e o queijo na mão para participarem de um processo que pode alavancar a sua carreira, porque vocês serão a primeira turma do método passo a passo GX em bioestimulação de colágeno. Por isso, eu convidei vocês para essa aula. Com certeza, se você está aqui, é porque você tem interesse em saber mais e estudar mais sobre os bioestimuladores. E aí eu quero te dizer que exclusivamente para essa primeira turma, você estará comigo nessa aula e eu vou fazer muito mais e realmente vou fazer com que essa turma, o que vocês vão viver não vai se repetir em outras, tá? Então, para vocês terem acesso ao curso completo de formação em bioestimuladores de colágeno e a todos esses bônus que eu já falei para vocês, o investimento que vocês vão fazer é de 12 parcelas de R$ 97,14 ou à vista num pagamento de R$ 997. Geisiane, mas isso é um valor muito caro. Vocês podem estar se perguntando, isso é apenas um curso online? Não é apenas um curso online. É um curso que você estará se preparando para trabalhar com bioestimuladores e tenho certeza
que com os métodos que eu estarei ensinando para vocês, esse valor de curso será tirado no primeiro paciente que vocês atenderão no consultório. E o dinheiro do curso não será um problema para vocês. Além disso, nós estaremos trabalhando com uma equipe de marketing extremamente especializada para fazer com que vocês sejam vistos como alunos do método GX. Esses alunos e essas práticas farão de vocês um diferencial no mercado de trabalho. As inscrições estão começando agora, tá? A partir do momento que eu finalizar essa aula, as inscrições estarão abertas. Elas estarão abertas por alguns dias, mas esse curso não vai ficar disponível o tempo todo, porque eu vou dar a minha atenção total a essa primeira turma e eu não vou conseguir mentorar muitos alunos ao mesmo tempo. Então, mesmo sendo um curso online, eu quero dar toda a minha atenção para essa primeira turma. Então, mais de 1000 pessoas se inscreveram para participar e receber os links informativos dessa aula. Que coisa boa! Mas eu quero dizer que muito provavelmente nas primeiras horas de divulgação, esse curso irá se esgotar, porque nós estaremos trabalhando com vagas extremamente limitadas para que eu consiga dar assistência pessoal a cada um dos alunos que estarão participando desse curso. Isso acontece porque, mesmo se tratando de um curso online, eu quero trazer minha equipe para estar com vocês em um atendimento especializado. E eu não conseguiria fazer isso atendendo muitos alunos ao mesmo tempo. Se isso acontecer, eu espero que você entenda. Se esse curso acabar e você não conseguir se inscrever, realmente o meu compromisso foi trazer para vocês que estão aqui uma oportunidade diferenciada, tanto em bônus quanto de processo de inscrição, porque ninguém está com acesso de inscrição além de vocês. Vocês estão com a cereja do bolo na mão. Esse curso está totalmente voltado para a prática. Eu estarei mostrando para vocês, colocando a mão na massa, a minha prática com tratamentos visuais através de aulas que vocês estarão assistindo em casa, com toda a acurácia que vocês precisam para trabalhar com essas técnicas. E é isso. Dentro da minha missão nesse curso, eu quero trazer para vocês um raciocínio clínico perfeito no momento de harmonizar e rejuvenescer. Os melhores resultados dentro dos meus atendimentos, para que você consiga dominar a sua técnica e tenha segurança no atendimento e consiga, sim, alavancar a sua carreira em 2020. E agora eu quero dizer uma coisa muito importante para você que está aí. Se você ainda tem dúvidas em relação ao curso, se para você estar nessa turma ainda não é uma certeza, eu vou te dar um conselho. Entre no curso mesmo assim. Porque você pode testar o curso por 7 dias. Então, vocês podem aí fazer um teste para saber se vocês vão gostar ou não dessas aulas e desse curso por um período de 7 dias. Se você, dentro de 7 dias, não se identificar, não gostar do conteúdo ou ver que esse conteúdo não é para você, basta você enviar um e-mail para a nossa equipe e nós iremos devolver o dinheiro que você investiu, tá? O nosso intuito é de trazer qualidade no conhecimento sobre os bioestimuladores. E caso você não queira mais trabalhar com os bioestimuladores ou até mesmo não queira mais assistir o nosso curso, nós estaremos devolvendo o seu dinheiro caso você classifique que o curso não é bom. Então, nós estamos atestando que esse curso te trará, sim, todas as possibilidades que você precisa ter para trabalhar com os bioestimuladores. As inscrições para esse curso online de formação em bioestimuladores estão abertas a partir de agora, tá? Então, se eu fosse você, eu não deixava para fazer a inscrição em um outro dia, eu faria essa inscrição hoje, agora, porque realmente eu não sei até quando eu terei vagas abertas e quando eu vou abrir novas turmas para esse curso que eu estou disponibilizando para vocês aqui agora. Então é isso, agora é com vocês, gente. Eu já ministrei aula, eu já trouxe para vocês todos os conhecimentos que eu poderia trazer em uma live, mas agora é com vocês. As inscrições estão abertas e para se inscrever você pode clicar no botão que está aí embaixo da tela de vocês. Muito obrigada, muito obrigada a todos que participaram até agora por estarem comigo nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido ver as oportunidades que os bioestimuladores podem trazer na prática de vocês e com certeza vocês estarão em um nível maior se fizerem a melhor escolha de 2020 para vocês na prática da harmonização facial, que é realizar comigo esse curso maravilhoso, esse curso que eu tenho planejado, que tenham colocado todo o meu carinho e todo o amor para trazer para vocês um conhecimento fantástico na área dos bioestimuladores. Então, eu quero que vocês pensem aí
em alguns segundos e com certeza cliquem aí no botão para se inscrever nesse curso. Com certeza eu prometo que vocês tirarão o investimento desse curso no primeiro paciente que vocês realizarem o meu método. E isso eu garanto a vocês. Então, eu estou aguardando vocês nos primeiros módulos do curso e muito obrigada pela participação na live de hoje. Agora eu estarei no Instagram com vocês para saber os feedbacks de vocês em relação ao curso, em relação à aula que vocês assistiram e o que vocês acharam desse lançamento, tá certo? Então, muito obrigada. Para mim é um prazer enorme, muita satisfação em estar com todos vocês aqui. Muito obrigada a todos que ajudaram para que esse dia pudesse acontecer. Eu estou muito feliz em ter chegado nessa etapa final de lançamento do curso. E é isso, agora é com vocês e com certeza nós estaremos juntos para alavancar a nossa carreira dentro da harmonização facial. Um beijo para vocês, Deus abençoe e com certeza estaremos juntos no primeiro módulo do curso que já está gravadinho, preparado para te trazer tudo o que você precisa no método Jay's Anatomy. Então é isso.